Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, ou seja, imaculados, e isso com alegria, com exultação diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, aqui em Valparaíso, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui hoje para estar transmitindo ou para estar estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós estaremos, por bondade e graça de Deus, iniciando mais um trimestre, é o segundo trimestre de 2020. Estou aqui nas minhas mãos com a lição, esta lição que nós vamos estar estudando, e estaremos então estudando essa primeira lição aqui desse segundo trimestre. Nós sabemos que estamos impossibilitados de estar no templo devido às recomendações das autoridades e nós devemos obedecê-las, porque Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, versículo 1 e versículo de número 4, dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Também quando Paulo escreveu a Tito, ele pediu para que Tito lembrasse os irmãos da igreja, dizendo: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando sempre prova de cortesia para com todos os homens, porque outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, amantes de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e engano. Mas agora nós somos salvos pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos obedecer, e enquanto isso nós estaremos, por bondade de Deus, transmitindo as lições através das redes sociais. Então nós estamos aqui com a nossa lição. Esta lição que nós estaremos estudando esse trimestre é a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Nós temos aqui o tema da nossa lição: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o tema da nossa lição. O pastor, que é o comentarista deste trimestre, é o pastor Douglas Roberto Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, também líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Este é o pastor que estará comentando esse segundo trimestre de 2020. Nós temos aqui o tema da nossa lição, a igreja eleita. Falando a respeito de eleição e predestinação, será a terceira aula que nós estaremos estudando, tá, nesse trimestre. Mas falando alguma coisa a respeito de eleição, nós sabemos que o nosso Deus, segundo o evangelista Caramuru, o nosso Deus, ele é um ser moral. E como um ser moral, ele consegue discernir, ou ele sabe o que é certo e o que é errado. Na verdade, é Deus quem estabelece o que é certo e o que é errado. E nesse estabelecimento de Deus do que é certo e do que é errado, Deus ele faz escolhas. E uma das escolhas de Deus foi querer salvar o homem mediante Jesus Cristo, o seu Filho. Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E essa escolha de Deus, ela é antes da fundação do mundo. Porque Deus é um Deus que ele nunca é pego de surpresa, por ele ser um Deus
eterno, ou seja, ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço, ele não é pego de surpresa. Então, de antemão, Deus já sabia que o homem pecaria. Então, antes de criar o mundo, Deus já tinha um propósito de salvar o homem que pecaria através do seu Filho Jesus Cristo. Nós respeitamos as outras formas de pensamento, mas nós entendemos que Deus, ele é um Deus que ele não escolhe um para a perdição e outro para a salvação, um para a salvação e outro para a perdição. Não. O que nós entendemos é que Deus escolheu um povo que é a igreja, e quem crer em Jesus Cristo faz parte desse povo. Tá? Se nós lemos a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 42 e 43, o texto diz: nunca lestes a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, e é maravilhosíssima aos nossos olhos, e foi o Senhor que fez isso? Portanto, o seu reino vos será tirado e dado a uma outra nação, ou seja, a um outro povo, que produz os seus respectivos frutos. Então, Deus estava falando ali com relação a Israel, que havia rejeitado o Messias, o reino seria tirado deles, e Deus estaria fazendo um outro povo, que produzisse os seus respectivos frutos, e nós sabemos que esse povo é a igreja. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, ou seja, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não alcançastes misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então nós vemos aqui Deus formando este povo que é a igreja. E quem faz parte desse povo, meus irmãos, quem acredita em Jesus Cristo, são aqueles que vão fazer parte ou que fazem parte deste povo que é a igreja. Então Deus decidiu salvar um povo, salvar os homens, através ou mediante o seu Filho Jesus Cristo. Outra coisa que nós devemos falar a respeito da lição é a capa da lição. Nós temos a capa da nossa revista. A capa, ela traz um rolo, ela traz a coroa de espinhos e ela traz um selo em vermelho e algumas gotículas de sangue. O rolo, nós sabemos que o rolo simboliza os livros, uma vez que antigamente não havia como os livros que nós temos assim, era feito em rolos ou outro tipo de material. Então simboliza os livros da Bíblia Sagrada, os livros que nós temos na Bíblia Sagrada. A coroa de espinho representa então o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelos nossos pecados. E o selo vermelho, não sei se você notou, tem um leão com uma coroa aqui nesse selo. Esse leão é um símbolo de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, a Bíblia nos ensina dizendo que João disse: vi à destra daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E um anjo forte que bradava dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu nem na terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então disse João: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Então me disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Então esse leão aqui coroado é um símbolo de Jesus, o leão da tribo de Judá, assim nós entendemos. Nós temos também aqui o selo está de uma cor vermelha, cor de sangue, e algumas gotinhas aqui de sangue. O sangue, todos nós sabemos, simboliza o valor pelo qual nós somos comprados. A Bíblia fala que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo.
A Bíblia nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nós somos comprados, e comprados por um bom preço, viu? Por um alto valor. Esse valor é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o sangue simboliza a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão, tá, com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus, temos a comunhão com Deus, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o sangue é o valor pelo qual nós somos comprados, pelo qual nós temos essa comunhão agora com o nosso Pai, com o nosso Deus. Pedro fala isso também na primeira epístola, capítulo de número 1, versículo 18, a seguir, Pedro diz: sabendo que não foi com ouro ou prata, ou coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, conhecido desde outros tempos, mas manifestado nesses últimos dias, por amor de vós. Então, o sangue de Jesus Cristo é que nos traz a comunhão com Deus, nos traz a comunhão com o nosso Pai. Mas, pois bem, nós vamos então ao comentário da nossa primeira lição, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto oro nos diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Nós temos a nossa lição. Essa primeira lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar a respeito da autoria e da data. O segundo tópico, nós temos então os destinatários. E o terceiro tópico da lição, nós temos o propósito e mensagem. O primeiro tópico e o segundo tópico, eles estão divididos em 4 subtópicos. E o último tópico, que é o terceiro, está dividido em 2 subtópicos. Vamos então ao item de número 1, ao tópico de número 1, autoria e data. O primeiro subtópico diz autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Era um costume da época, quando eles iniciavam a carta ou a epístola, primeiro eles se identificavam. Eles colocavam quem estava escrevendo a carta, ou seja, o remetente. Depois, ele apresentava os títulos que a pessoa possuía, vamos assim dizer. Por isso aqui Paulo diz apóstolo. E depois, então, ele apresentava quem era o destinatário, ou seja, aquele a quem a carta estava sendo escrita. Depois o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo. Atos 13, versículo 9. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9, diz a Bíblia que havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criados com Herodes o tetrarca, e também Saulo. Diz o texto bíblico que eles, servindo a Deus e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E eles então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Eles foram até um porto marítimo por nome de Seleucia, tomaram um navio e navegaram até Chipre, que era a terra natal de Barnabé. Eles embarcaram ali no lugar chamado Salamina,
anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, atravessaram quase que toda a ilha de Chipre, chegaram em Pafos. Lá eles encontraram um certo judeu, falso profeta, por nome de Bar Jesus. Ele estava acompanhado do procônsul Sérgio Paulo, que era a maior autoridade romana na ilha de Chipre. A Bíblia diz que ele era varão prudente e, chamando a si Barnabé e a Saulo, desejava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, aqui nós temos então, a partir de então, o Saulo passando a se chamar Paulo. Saulo passando a se chamar Paulo. Saulo, nos diz aqui o autor da lição, ele era um nome hebraico, e possivelmente o apóstolo Paulo recebeu esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Já Paulo significa pequeno, mas Paulo, nós sabemos que ele era judeu e também tinha cidadania romana. Então ele era judeu, tinha cidadania romana. Então ele tinha o nome Saulo, que era o nome hebraico, e tinha o nome Paulo, que era o nome romano. Como a partir de Atos 13:9 a história se desenrola em um ambiente greco-romano, passou-se a se chamar Paulo ao invés de Saulo. Ou seja, passou a ser chamado pelo nome romano e não pelo nome hebraico. Vamos ao subtópico de número 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, versículo de número 13. Então, como nós falamos, Saulo era um nome hebraico solicitado, Paulo era um nome romano. Como ele estava em um ambiente greco-romano, ele passa a usar então o nome romano, o nome de Paulo. Aí o pastor traz mais um detalhe aqui, o pastor Douglas, com relação à reivindicação da sua autoridade apostólica. Então Paulo, ele vai dizer que ele é apóstolo, ou seja, ele é escolhido pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Esta reivindicação do apóstolo Paulo não quer dizer que ele está agindo de forma soberba, ou de forma arrogante, ou de forma presunçosa. Não. Paulo, diga-se de passagem, ele era bastante humilde. Você vai ver no apóstolo Paulo, no próprio epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículo 8, dizendo: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo, ele sempre coloca-se numa posição de humildade. E aqui na reivindicação desse título, ele não está agindo de forma arrogante ou de forma soberba, até porque nós vemos em Romanos, no capítulo 1, quando ele inicia a carta, a epístola aos Romanos, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para pregar o evangelho de Deus. Então lá em Romanos ele considera-se como servo. E os demais discípulos também consideravam servos. Se nós lermos a Bíblia Sagrada em Tiago, no capítulo de número 1, você vai ver o Tiago dizendo: Tiago, servo. Se nós lermos a segunda epístola de Pedro, no capítulo também de número 1, verso 1, Pedro vai dizer: Simão Pedro, servo. Se nós vemos Judas também vai falar no capítulo de número 1, verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 2, 3, a Bíblia diz: e me mostrou o rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma banda a outra banda do rio,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês a mês, e as suas folhas são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e está o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão, ou seja, seremos servos para sempre, servos aqui, também seremos servos lá. Então Paulo, ele coloca sempre numa posição de humildade, numa posição de humilde, numa posição de servo do Senhor. Então isso aqui não é algo soberbo da parte do apóstolo. Vamos ao tópico de número 3, uma epístola da prisão. Bom, com relação à epístola da prisão, nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios é uma epístola da prisão, porque Paulo, ele fala no capítulo de número 3, versículo de número 1, que ele se considerava um prisioneiro de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 1 aos Efésios, ele diz, eu preso do Senhor. No capítulo 6, versículo de número 20 também, aos Efésios, ele diz, embaixador em cadeias. Então, esta epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola da prisão. As outras epístolas, nós temos Colossenses, que também é uma epístola da prisão, nós temos Filemão, que também é uma epístola da prisão, e nós temos Filipenses, também é uma epístola da prisão. Estas epístolas foram escritas enquanto Paulo estava preso. Vamos agora ao subtópico de número 4, data. Pois bem, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele ficou preso em Jerusalém durante 2 anos. Então, segundo se entende, a data em que Paulo escreveu aos Efésios foi entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Esta é a data que provavelmente Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Vamos agora ao tópico de número 2. A localização ideal da cidade de Éfeso, localização esta geográfica, mostrou ou provou a importância para a propagação do Evangelho de Cristo. Éfeso era uma porta de acesso às províncias da Ásia, bem como também a mais importante rota comercial entre os países do Oriente e do Ocidente. Nós vemos que foi de Éfeso que o Evangelho propagou de uma tamanha maneira em toda a Ásia, que tanto judeus como gregos ouviram a respeito da palavra de Deus, ouviram a respeito da palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele fez a sua segunda viagem missionária, ele ficou por um curto espaço de tempo na cidade de Éfeso. Ele deixou ali Áquila e Priscila para tomar conta daquela igreja nova. Mais tarde, nós temos Apolo, o eloquente, pregando ali as crescentes multidões de crentes que estavam naquela cidade. Atos capítulo de número 18, versículo de número 28. Já na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele regressa em Éfeso, e agora ele não vai passar ali um curto espaço de tempo. Paulo, na cidade de Éfeso, foi uma das cidades que Paulo mais passou o tempo, vamos assim dizer. Na terceira viagem missionária, ele esteve pregando em Éfeso por 3 anos. 3 anos ele ensinou em Éfeso. E o primeiro ensino de Paulo em Éfeso, assim a gente entende, foi com relação ao Espírito Santo. Logo então nós vamos ter aqueles 12 varões que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas como evidência, tá, desse batismo. O subtópico de número 2 vai dizer a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados
com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos capítulo 19, versículo 27 ao versículo de número 29. Então, veja bem, como foi dito aqui, havia na cidade de Éfeso um templo que fora edificado a uma deusa por nome de Diana, Artemis dos gregos. Esse templo, segundo se diz, levou cerca de 220 anos para ser construído. Os operários levaram esse tempo para construir esse templo. E ali foi colocada uma imagem nesse templo dessa deusa. E segundo eles diziam, essa imagem foi colocada de forma miraculosa naquele local. E a população da cidade dependia dos nichos, dos objetos que eles vendiam, que pertenciam ao culto a essa deusa, que era dedicado culto a essa deusa. Então, eles ficaram espantados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Paulo, ele pregava contra a idolatria em Atos 17, nós vamos ver isso na Grécia, no Areópago, em Atenas. Paulo também pregando contra a idolatria, e ele pregou contra a idolatria ali. Então, a cidade de Éfeso era um povo muito místico. Havia ali o povo que praticava magia, que praticava o baixo espiritismo. Então era uma cidade muito mística. Essa era a religião, a religiosidade ali na cidade de Éfeso. O subtópico de número 3 diz: a igreja de Éfeso. Pois bem, nós vemos que Paulo, ele ficou em Éfeso por cerca de 3 anos. E um dos primeiros ensinos de Paulo foi com relação ao Espírito Santo. E logo apareceu ali aqueles 12 varões, e Paulo pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo que eles haviam crido. Eles disseram que nem ouviam falar que tinham o Espírito Santo. Então Paulo ensina para eles a palavra do Senhor, impõe-lhes as mãos, e eles são batizados com o Espírito Santo. De 12 varões, o evangelho começou a ser propagado de uma tamanha maneira que a igreja começou a crescer de forma espantosa, de forma sobrenatural. Rapidamente a igreja começou a crescer ali na cidade de Éfeso. E com o crescimento da igreja, a igreja então vai tornar-se uma ameaça ao culto a Diana. Por quê? Porque os cidadãos ali, a maioria deles de Éfeso, eles sobreviviam, como já foi dito, eles sobreviviam da venda desses objetos, desses nichos, dessas estatuetas de prata que fazia parte do culto a Diana, Artemis dos gregos. Então, houve ali um complô contra a igreja, e praticamente eles, quase, vamos dizer assim, que eles destruíram aquela nova igreja em Éfeso. Não destruiu, porque havia uma promessa de Deus, é verdade, há uma promessa de Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela cresceu rapidamente, ela foi uma ameaça para o culto a Diana. Diante dessa ameaça, houve-se ali um complô contra a igreja, e a intenção deles era de acabar com a igreja em Éfeso, de acabar com a igreja ali naquele local, mas Deus não permitiu isso, e a igreja em Éfeso prosperou e foi uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao subtópico de número 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Vamos então, aqui o autor, o pastor Douglas, ele fala que é uma das mais breves saudações das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, tá? E ele vai dizer aqui, aos santos e fiéis. Santo aqui não quer dizer que eles não pecavam, não quer dizer que nós não pecamos, tá?
até a Bíblia faz menção que os santos estão sendo aperfeiçoados. Então nós, como santos, estamos sendo aperfeiçoados. Mas santo é alguém que é separado para ser usado exclusivamente por Deus, para ser usado pelo nosso Senhor. É alguém que é separado e consagrado para ser propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. E que ele fala que também, e ele também diz santos e diz fiéis. Fiéis fala de fidelidade. Hoje nós vivemos em um período onde as pessoas não honram o compromisso, onde as pessoas fazem o seu voto, faz a sua aliança e infelizmente eles não cumprem com o voto, não cumprem com a sua aliança, eles quebram o voto, quebram a sua aliança, e nós vemos isso em várias partes em que o homem, na vida do homem, na vida do ser humano, assim, nós vemos isso, ele não conseguindo cumprir com o seu voto, não conseguindo cumprir com a sua aliança. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,13, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é um Deus fiel, mas o homem, infelizmente, ele não consegue cumprir com os seus votos, não consegue cumprir com o seu compromisso que faz. O apóstolo Paulo, ele traz uma lista em Romanos, no capítulo de número 1, e nessa lista ele faz menção ali dos que são infiéis nos contratos. Mas aqui, pela misericórdia de Deus, Paulo ele chama de santos e fiéis em quem? Em Jesus Cristo. Segundo se diz, o cristão ele tem dois domicílios. Ele tem o endereço onde ele mora, ele tem a casa onde ele mora, e ele tem também Cristo, que também é o seu domicílio. Então o cristão, ele é aquele que tem duas moradas. Ele tem a casa, que é o endereço, a rua e o número onde ele mora, a cidade, e ele também tem Cristo. Nós estamos em Cristo. É isso que Paulo fala, é isso que Paulo declara aqui. Na verdade, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer graça e paz. Ele vai usar os termos graça e paz. São essas as palavras que o apóstolo Paulo usa. Graça, o que é graça? Graça nós sabemos que é favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, graça é favor imerecido. E a paz é o resultado dessa graça. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dessa salvação. Tá? Então, graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dessa salvação. Graça é a raiz e paz é o fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que Paulo fala em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, quanto aos destinatários, alguns comentaristas, eles dizem que no primeiro versículo do primeiro capítulo de Éfeso, quando Paulo fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, alguns manuscritos mais antigos não existe em Éfeso. Então, eles vão falar que essa carta não era uma carta que foi destinada especificamente à igreja de Éfeso, mas sim às igrejas da região, tá? Ali da Ásia. Então, esses comentaristas, eles falam isso porque em alguns manuscritos antigos não tem a expressão em Éfeso. A expressão que tem é ao povo de Deus que é fiel, tá? Não tem a expressão em Éfeso. Por isso que eles acham que esta epístola não foi direcionada especificamente para Éfeso, mas era tão somente uma circular. Quando o pastor presidente passa uma circular, escreve uma circular e passa a todas as demais igrejas, então eles acreditam que foi
que essa epístola é tão somente uma circular e não destinada especificamente aos irmãos em Éfeso. Mas, de toda maneira, existem manuscritos que têm a expressão existe a expressão que estão em Éfeso e também manuscrito que fala que não tem essa expressão em Éfeso, mas a expressão ao povo de Deus. Mas isso não tem problema algum, não vai mudar em nada com relação à epístola do apóstolo Paulo. Nós sabemos então que o apóstolo Paulo ele ficou 2 anos preso em Roma. E depois que ele sai da prisão, nesses 2 anos que ele ficou, ele escreveu a epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses, a epístola a Filemão e a epístola aos Filipenses. Mas quando o apóstolo Paulo sai da prisão, ele resolve visitar as igrejas que ele havia fundado na Ásia Menor. E uma das igrejas que ele passa nessa jornada, nessa viagem que o apóstolo Paulo faz, é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja que era composta por várias congregações pequenas e essas igrejas necessitavam de líderes maduros. E também havia o problema que a igreja estava atravessando com os falsos mestres. Havia ali os que adulteravam a fé, confundindo as pessoas com falsos ensinos. Paulo não poderia ficar ali em Éfeso naquela oportunidade, porque o destino, a jornada de Paulo, era para que ele fosse em Filipos e em Tessalônica. O que ele faz então? Ele deixa ali Timóteo, para que Timóteo estabelecesse novos líderes e cuidasse da doutrina da igreja, e parte então para Filipos e Tessalônica, com a intenção de voltar o mais breve possível. Só que quando o apóstolo Paulo chega ali na Macedônia, ele percebe que não voltaria tão cedo a Éfeso, razão pela qual ele vai escrever a primeira epístola dele a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Capítulo 3, versículo de número 14. Vamos ler lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Olha que Paulo fala: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aí a primeira epístola a Timóteo, depois que ele sai da prisão, que ele permaneceu 2 anos lá preso em Roma. Ele sai da prisão, vai visitar as igrejas que ele havia edificado, que ele havia fundado na Ásia Menor, passa por Éfeso e então, não podendo ficar em Éfeso, vai para a Macedônia. Na Macedônia, sabendo que ele não retornaria tão cedo para Éfeso, então ele escreve uma carta a Timóteo, que foi pastor, assim nós entendemos, em Éfeso. As cartas do apóstolo Paulo, elas não, na Bíblia Sagrada, elas não estão organizadas em ordem cronológica. E se nós estudá-la da forma que está, fica um tanto que confusa. Então, para uma forma melhor de estudar as cartas do apóstolo Paulo, nós estudando ela, comparando com fatos que aconteceu no ministério de Paulo, com fatos importantes que aconteceu no ministério de Paulo. E 2 fatos importantes são as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez e também a prisão. E assim, dessa forma, nós conseguimos ter uma compreensão melhor das cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando das viagens de Paulo, Paulo escreve aos Gálatas, escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses e escreve 1ª e 2ª Coríntios. Quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, ele escreve Efésios, ele escreve Colossenses, ele escreve Filemão e ele escreve Filipenses. Quando o apóstolo Paulo sai da prisão, então entre as prisões, porque Paulo teve a primeira e depois teve mais uma prisão, e nessa última ele não saiu com vida, ele disse isso, foi quando ele escreveu 2 Timóteo. Mas entre as prisões, Paulo escreve 1 Timóteo e escreve também Tito. E depois, na última prisão, Paulo vai escrever então 2 Timóteo. Então fica uma maneira melhor de nós compreendermos as epístolas de Paulo, quando nós comparamos com os
fatos importantes que houve no ministério do apóstolo. Vamos ao tópico de número 3, propósito e mensagem. Propósito. Segundo o pastor aqui, Douglas Roberto Batista, não havia um propósito específico como nas demais cartas do apóstolo Paulo, ou como em outras cartas do apóstolo Paulo. Mas ele percebe que nos primeiros capítulos da carta aos Efésios, solução para algumas questões que estavam ocorrendo ali. Em primeiro lugar, tinha ali os novos convertidos. Eles haviam saído do mundo helênico, um mundo de, como já foi dito, de magia, um mundo de baixo espiritismo, de idolatria, e agora eles faziam parte da comunidade cristã, faziam parte da igreja de Éfeso. E Paulo, ele vai recomendar aos irmãos que Deus é aquele que está acima de tudo. Isso está aqui no capítulo 1, versículo 20 e ao versículo de número 22. Então, nós vemos que os novos convertidos ali, que estavam fazendo parte da igreja, eles vieram de um mundo helênico, de uma cultura, de uma idolatria, de obras de feitiçaria. Nós vemos ali em Éfeso que muitos que praticavam a magia queimaram os livros, e era um montante que alguns chegam a entender, alguns comentaristas, que hoje seria praticamente $10.000 o valor dos livros que eles queimaram ali quando eles se converteram a Jesus, quando se converteram ao cristianismo, ao evangelho. Então, Paulo vai falar do cuidado que a igreja tinha que ter com esses novos convertidos. E ele vai dizer aqui que Deus é aquele que tem um controle de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 19, que o Senhor tem firmado ou estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Pronto. Então Deus é aquele que tem um controle de todas as coisas. Em segundo lugar, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, que está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Então, Paulo, ele também vai dar ênfase com relação ao passado daquelas pessoas que estavam se achegando, ou que haviam se achegado à igreja ali em Éfeso. Era um passado de imoralidades e de bebedeiras, mas que uma vez eles convertidos, uma vez nascidos de novo, eles deveriam andar em novidade de vida. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, salvos, agora tem que andar em novidade de vida, procurar viver uma vida santa diante de Deus, diante da igreja. E em terceiro lugar, havia também uma preocupação com a unidade da igreja. Essa preocupação do apóstolo Paulo não é somente ali na carta aos Efésios. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: rogo-vos em nome de Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, o que Paulo está pedindo aos coríntios também é que eles vivam uma vida de unidade. Foi para isto que também o Senhor Jesus Cristo concedeu os dons ministeriais. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, versículo de número 11 a seguir. Vejamos lá o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que a vontade de Deus é que cheguemos a essa unidade da fé, que devemos ter uma fé única. Ele fala também isso em 1 Coríntios capítulo 1 e no versículo de número 10. Lembrando que todos nós
somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, quando escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E ainda no tópico de número 3, nós temos o subtópico de número 2, que é a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, Efésios capítulo 1, versículo 22, capítulo de número 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23, e a igreja, o corpo, Efésios capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo de número 30. Então é apresentado aí Jesus como a cabeça, e lembrando que, como diz o irmão Sidney, a vida começa pela cabeça, sem a cabeça não há vida, e é a cabeça que dá rumo, que dá norte, que dá direção ao corpo. Também a cabeça, ela está na parte mais elevada do corpo. É por isso que a igreja nunca morrerá, porque a sua cabeça, que é Cristo, é o Rei eterno, é aquele que é todo-poderoso, é aquele que vive e reina para todo sempre, ou seja, é a própria vida. Louvado seja Deus para sempre. Já o corpo ele é composto por vários membros. Nem todo o corpo é mão, nem todo o corpo é pé. Cada um tem a sua função específica no corpo e deve desempenhá-la para a edificação do corpo de Cristo, bem como também para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a carta aos Efésios está dividida em basicamente duas partes. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, que fala a respeito da doutrina e da história, ou seja, é aquilo que Deus já fez e está fazendo, e os capítulos, a segunda parte, os capítulos 4, 5 e 6, nos desafiam a fazer alguma coisa, em decorrência daquilo que Deus faz e já fez. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.